Mais um final de ano bate às nossas portas. Nessa época, as lojas começam a decorar suas vitrines com papais noéis, guirlandas e bolas coloridas. As pessoas armam suas árvores de Natal nas salas de casa e os shopping centers se tornam os lugares mais insuportáveis do universo. O espírito natalino parece tomar conta de todos os lugares da cidade. Mas e os ateus, como ficam no meio disso tudo? Muita gente parece acreditar que o Natal é uma festa essencialmente cristã, e por isso se imagina que uma tendência natural dos ateus é repudiá-la. Eu já ouvi muitas pessoas, inclusive familiares, afirmando que, sendo ateu, eu devo odiar essa época. Já outras dizem que é uma hipocrisia ou uma contradição os ateus negarem a existência de Deus e, por consequência, do seu Filho, mas se divertirem comemorando o Natal. Bom, em primeiro lugar, eu queria deixar uma coisa clara. Eu não tenho nada contra o Natal. Primeiro porque a sua existência não influencia diretamente muita coisa na minha vida. Tirando o infortúnio das aglomerações nos centros comerciais e o aumento repentino no preço de alguns bens de consumo, o fato de o Natal existir e algumas pessoas o comemorarem não traz muitas mudanças para a minha existência. Até porque festas com motivações religiosas existem aos montes no mundo inteiro. Eu teria tantos motivos para odiar o Natal quanto eu tenho para odiar o Hanukkah ou o Eid al-Adha. Assim, de uma maneira geral, eu tendo a ser indiferente ao Natal no sentido de celebração cristã. Mas isso me leva ao segundo motivo para não ter nada contra o Natal, porque me parece que uma celebração cristã é a última coisa que o Natal efetivamente é. E isso desde suas origens e talvez ainda mais hoje em dia. Paremos para analisar. Teoricamente, os cristãos celebram o Natal para comemorar o nascimento de quem eles acreditam ser o Messias Salvador da humanidade, Jesus Cristo. Bom, então só por isso a celebração do Natal nesta data já não faria sentido nenhum. Afinal, embora a maioria dos cristãos aceite o fato de Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro como uma verdade absoluta, não há nada que indique que, se ele realmente existiu, tenha nascido nesse dia ou até mesmo nesse mês. A própria Bíblia, o livro que os cristãos consideram sagrado, não apresenta a data exata em que Jesus nasceu. Alguns estudiosos das Escrituras afirmam, inclusive, que os dados fornecidos pelos evangelhos apontam que a data mais provável para o nascimento de Jesus tenha sido lá pelos meados de abril. Mas então, por que diabos os cristãos celebram o Natal no dia 25 de dezembro? Bom, quando o cristianismo surgiu, ainda havia muitos adeptos de outras religiões no Oriente Próximo, a região onde ele se aflorava. O Império Romano era a principal potência política e religiosa da região naquela época. E em dezembro os romanos realizavam duas celebrações: um festival chamado de Saturnália, em homenagem ao deus Saturno, com trocas de presentes entre os participantes, e um outro chamado de Sol Invictus, para celebrar o solstício, que é um fenômeno astrológico que se dá no hemisfério norte nesse período, quando ocorre a noite mais longa do ano. Pois bem, conforme a Igreja Católica ganhava forças, ela ia incorporando as comemorações de outros sistemas religiosos e culturais às suas próprias tradições, como uma maneira de atrair seguidores de outras crenças e facilitar a transição de sistemas religiosos mais antigos para o novo. E foi exatamente o que ela decidiu fazer com os costumes pagãos romanos. Assim, no século IV, para atrair o máximo possível de romanos à nova orientação religiosa, um concílio decidiu que Cristo tinha nascido no mesmo mês da celebração da Saturnália e do Sol Invictus. Para ser mais exato, foi no ano 350 da nossa era que o Papa Júlio I consolidou o dia 25 de dezembro como dia do nascimento de Jesus. Curiosamente, esse era o mesmo dia de nascimento de Mitra, uma outra divindade pagã venerada pelos romanos e que guarda diversas outras semelhanças com o Salvador cristão. Então, se no dia de Natal você se senta à mesa com a sua família imaginando estar celebrando o dia em que o Messias veio ao mundo, saiba que ninguém tem a mínima ideia de quando exatamente esse Messias nasceu. E você só está celebrando isso nessa data porque há 1700 anos um grupo de senhores em Roma decidiu que esse seria o dia em que você comemoraria isso. E somente porque outras pessoas já acreditavam no nascimento de outras divindades nesse dia. Essa absorção de outras culturas pelo cristianismo também esclarece o uso de diversos outros símbolos natalinos.
Você por acaso já parou para se perguntar o porquê de os brasileiros utilizarem um pinheiro, uma espécie originária da Europa e do Mediterrâneo, como árvore de Natal? Ou o porquê de se usarem enfeites com neve e roupas de inverno em um país cuja temperatura média é de 24 graus Celsius? Ou o que isso tudo tem a ver com o nascimento de Cristo e com a Bíblia? Bom, nada. Isso não tem nada a ver com o nascimento de Cristo ou com a Bíblia. Na verdade, isso tudo só existe no Natal por conta do solstício de inverno. É a versão cristianizada da adoração pagã à natureza feita por diversos povos antigos. A montagem da árvore de Natal, por exemplo, era uma tradição difundida entre os povos germânicos, que às vésperas do solstício cortavam pinheiros e os enfeitavam. As guirlandas eram usadas em Roma, pois acreditava-se que elas traziam boa saúde para as famílias que as pendurassem em casa. Os banquetes realizados nas ceias de Natal também são originários dos tempos invernais das sociedades antigas que viviam da agricultura. Com a chegada do inverno não havia o que fazer nos campos de cultivo, e era hora de se aproveitarem as colheitas que haviam sido feitas durante o restante do ano. Por isso, nessa época do ano se faziam banquetes comemorativos e se reunia a família à mesa para agradecer o sucesso do ano que passou, uma prática reproduzida hoje em dia com tenders e perus. E a figura do Papai Noel, então, é uma combinação de tantas lendas e histórias que é até difícil precisar seu propósito atual. Ele supostamente teve sua origem na religião, na figura de São Nicolau de Mira, um bispo da Ásia Menor que teoricamente ajudava as crianças carentes. Depois essa figura foi misturada com a de Odin nos países germânicos e com a do Father Christmas nos países de língua inglesa, e originalmente ele era magro e usava vestes verdes. Ele só ganhou suas tradicionais roupas vermelhas e sua proeminente pança quando o ilustrador estadunidense Thomas Nast, que foi inclusive o mesmo que criou a figura do Tio Sam, resolveu dar uma repaginada no seu visual. E essas cores vermelhas foram gravadas para sempre no imaginário popular quando a Coca-Cola percebeu que os novos tons das vestes do Papai Noel combinavam perfeitamente com seus produtos e resolveu usar o bom velhinho como garoto propaganda na década de 30. Desde então, não só o Papai Noel como o próprio Natal passou a ser visto como símbolo maior do capitalismo, tornando-se uma época em que é praticamente obrigatório comprar presentes para as pessoas que você gosta. E com isso nós curiosamente retomamos uma tradição estabelecida 2 milênios atrás na Saturnália, de presentear outras pessoas, mostrando que alguns costumes, assim como algumas crenças religiosas, podem parecer novas, mas são apenas remodelagens de outras mais antigas. Então, se um ateu não tem motivos para comemorar o Natal como ele é comemorado hoje em dia, um cristão também não me parece ter nenhum. Isso significa então que ninguém deveria celebrar o Natal? Que é uma festa materialista, sem sentido, que deveria ser abandonada pela humanidade? Bom, não na minha opinião. Na verdade, para mim é exatamente o contrário. O Natal é uma amálgama de tantas histórias, tantas culturas, tantas lendas, tantas crenças, que no fundo, longe de ser uma festa exclusivamente cristã ou mesmo exclusivamente religiosa, ele passou a ser uma comemoração totalmente inclusiva, que acolhe qualquer um que a queira celebrar. Se você é cristão, pode celebrar o Natal como o nascimento de Jesus, ainda que simbólico. Mas se você não é cristão, há a possibilidade de se ver a festa sob uma perspectiva totalmente secular, como uma maneira de se reunir com a família e pessoas que você gosta, de comer boas comidas e de usar a data como desculpa para celebrar a alegria que é o simples fato de se estar vivo. A proximidade do Natal com o final do ano também pode ser uma boa oportunidade de avaliar os acontecimentos do período que passou, analisar seus planos e atitudes e planejar o que fazer nos meses que virão. Você não precisa acreditar em Deus ou no suposto nascimento de seu filho por meio de uma virgem para desfrutar de todas as coisas boas que uma festa como essa pode proporcionar. Então, se você é ateu, não precisa se sentir acanhado em aproveitar a vida. Vá comer sua rabanada, seu peru, tomar champanhe, dar e receber presentes para os seus entes queridos. Seja feliz sem constrangimentos. Bom, pessoal, por hoje era só isso que eu tinha para falar. Provavelmente só estarei de volta agora no ano que vem. Então desejo a todos vocês uma boa Saturnália, um bom solstício de inverno, um bom Natal e um excelente Ano Novo. Que o ano vindouro seja melhor do que esse que nos deixa agora.